Muito bem. Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Francivaldo Leal, da Igreja Batista Manancial, diretamente aqui do templo, para juntos estarmos adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e orando uns pelos outros, nos fortalecendo na sua palavra e orando, pela nossa cidade, orando pelos nossos amigos, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo, por todas as pessoas que estão precisando de oração. Então, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe cada um que já está chegando. Minha amada esposa Sheliane Belo, irmã Germana, irmão Francisco, irmã Stephanie, irmão Guilherme, Samuel, a Kelinha em casa, o Theo. Deus abençoe a irmã Joelma Carvalho, a irmã Helena, o irmão José Nilton. Deus abençoe todos vocês, que é os que eu estou vendo a foto. Assim como ontem não está aparecendo os comentários. Não sei o que foi que aconteceu, depois eu vou procurar alguém que entende mais das configurações do Facebook e do celular, para a gente tentar resolver esse probleminha. Então, nós vamos estar ministrando a palavra e caso você poste o seu comentário, depois a gente estará curtindo seu pedido de oração em casa. Então, não se preocupe que depois nós estaremos conferindo. Por enquanto é só na imagem mesmo, vocês adorando a Deus na sua casa ou aqui, e juntos buscando ao Senhor. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na Tua presença, reunidos no santo nome de Jesus, para juntos, Senhor Deus, Te adorar, glorificar o Senhor, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha inundar os nossos corações essa noite, venha revelar mais e mais da grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos nossos corações. Que o Senhor fale, meu Deus, de uma maneira toda especial, soberana e sobrenatural a cada coração. Que ao ouvirmos mais sobre Cristo, aprendermos mais sobre Ele, nos prostremos e Te adoremos de todo o nosso coração, reconhecendo a divindade do Senhor, reconhecendo a soberania dEle, seu senhorio, a sua superioridade sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e Te agradecemos nesse momento. Amém. Então nós vamos iniciar, já oramos, agora iremos louvar ao Senhor com o hino 60, Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos nos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com
Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um que já está se conectando. Estou conhecendo a fotinha ali da irmã Luana. Deus abençoe, graças a paz. João Neto, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a Lorena, toda a sua família, a irmã Divane, Pedro, todos aí que estão conectados, ouvindo a palavra de Deus. A irmã Ana Cleide, eu vi também que ela entrou, graças a paz. Os demais eu não estou reconhecendo a foto e não estou vendo os comentários, né? Aconteceu algum problema e depois quem souber, né, o que está acontecendo, me informe depois pelo WhatsApp, fale comigo para a gente tentar solucionar esse problema de configuração, ou no celular ou no Facebook. O problema é num dos dois lugares. Mas enquanto isso, vamos continuar adorando o nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar ao que está assentado, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Ao que estar assentado, ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Cante, poderoso Deus, poderoso Deus. Anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, aleluia. Seja a honra, seja a glória ao Rei dos Reis. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso
minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor para glorificarmos, para adorarmos, para exaltarmos, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, de toda a nossa adoração. Eu convido você que está na nossa companhia a abrir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, no livro aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, ou Carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Essa noite nós estaremos falando sobre a superioridade de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, pedindo que o Senhor nos use. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações. Nós iremos anunciar a Tua palavra, e nós sabemos que essa palavra é poderosa para transformar a vida de qualquer pecador, assim como o Senhor transformou a minha e de tantos outros. O Senhor salva por intermédio dessa palavra, o Senhor santifica por intermédio dessa palavra, o Senhor restaura vidas por intermédio dessa palavra, o Senhor fortalece, o Senhor nos orienta, nos guia, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, Senhor Deus, nós aqui estamos diante do Senhor, colocando essa mensagem que será anunciada, para que Jesus Cristo seja glorificado, seja conhecido e seja adorado em cada coração, neste momento, em nome de Jesus Cristo, é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Então nós iremos expor essa palavra falando sobre a superioridade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque esse é o propósito do escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, mas o propósito dele é mostrar que Jesus é superior
aos anjos, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior ao sumo sacerdote, que Jesus é superior a todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, a toda a lei, que Ele é o soberano dos reis da terra, que Ele é o Senhor dos senhores e que Ele é o próprio Deus que nos criou. E ele inicia defendendo a tese que antigamente, outrora, muito tempo atrás, no passado, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então ele está mostrando aqui como Deus falava no passado. Ele falava por intermédio dos profetas, e como ele está dizendo aqui, ele falou muitas vezes, e ele falou de muitas maneiras. Deus falava através de sonhos, Deus falava através de visões, Deus falava através de revelações diretas aos seus profetas. E aqui mostrando todos os homens de Deus do passado que profetizavam a palavra lá no Antigo Testamento, que pregavam a palavra, que manifestavam, revelavam Deus para o povo, porque esta é a vontade de Deus, que as pessoas em todo o tempo, em todas as épocas, o conheçam, sendo que se Ele não tivesse se revelado, nós nunca poderíamos conhecê-lo. Mas louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele se importou conosco, Ele decidiu voluntariamente, por graça, por misericórdia, por soberania, por amor, se revelar a nós. E no passado, desde Adão, que os primeiros seres humanos foram criados e foram se multiplicando, que Deus nunca deixou de se revelar, mesmo todos eles no passado tendo se rebelado contra o Senhor, tendo desobedecido a sua vontade. E agora o escritor aos Hebreus diz que no tempo presente, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Últimos dias aqui que começaram com a encarnação de Jesus, com o nascimento dele, com a chegada dele nessa terra. Então, quando Jesus veio a primeira vez, começaram-se os últimos dias, na linguagem escatológica da Bíblia. Os últimos dias é o que nós estamos vivendo agora, desde quando Jesus chegou até a sua segunda vinda, são os últimos dias na linguagem bíblica, linguagem escatológica. Então nós já estamos nos últimos dias. Jesus chegou, os últimos dias chegaram junto. E nesses últimos dias o escritor aos Hebreus diz que o Senhor Deus nos fala por intermédio de Jesus, o que nos mostra que Ele, Cristo, é a revelação final de Deus, que Jesus Cristo, Ele é a palavra final de Deus. Nós não podemos interpretar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, à luz do nosso querer, dos nossos pensamentos, à luz do que ensinam as principais religiões mundiais, do que ensina a cultura, a sociologia, a história. Nós temos que interpretar tudo que está à nossa volta à luz do que Jesus ensinou. Jesus, Ele é a revelação final, Ele é a palavra final, Ele é o amém de Deus. Com isso nós estamos querendo dizer que quem não der crédito à palavra de Cristo, quem não ouvir Jesus, quem não acreditar nele, está perdido. Por isso que ele ensinou: preguem o Evangelho, ou seja, falem sobre mim, falem sobre a minha morte, sobre o meu sepultamento, sobre a minha ressurreição, sobre a minha vida. Quem crê, for batizado, será salvo, porém quem não crê será condenado. Não é à toa que nós estamos ainda hoje anunciando a sua palavra, falando dele, porque ele é a revelação final. Deus falou pelos profetas no Antigo Testamento,
agora nesses últimos dias, ele falou por Jesus, ele falou por Cristo. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra que se encarnou. Ele é a verdade, a plena verdade, a verdade absoluta. Por isso, quem não crê em Jesus está perdido. Você já colocou a sua fé em Jesus? Você crê na pessoa de Jesus? Você tem confiado de todo o teu coração nas palavras de Cristo? Essa é a condição fundamental para que você seja salvo. Crê em Jesus de todo o teu coração. Crê na sua palavra, entendendo de que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, entendendo que Ele não pode mentir, de que Ele é a verdade, como Ele mesmo afirmou em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então você precisa, sabedor dessa verdade, descartar todas as principais religiões mundiais, porque talvez você já tenha ouvido de que todos os caminhos levam para Deus, mas isso não é verdade, isso é mentira. Você precisa descartar o budismo, você precisa descartar o confucionismo, o islamismo, você precisa descartar o maometismo, você precisa descartar o espiritismo, o catolicismo, você precisa descartar todas essas principais religiões, porque todas elas são antibíblicas, elas fogem do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Você precisa ficar só com o cristianismo, com o que Jesus ensinou, com a palavra final de Deus, que é Jesus Cristo. Houve um período no seu ministério que Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte e se transfigurou. Na presença deles, ele ficou um corpo glorificado, em outra forma. E naquele momento a Bíblia diz que apareceram Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Diz a Bíblia que Pedro falou: bom estarmos aqui, Senhor. O Senhor não quer que façamos uma cabana para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor? Ou seja, ele quis nivelar Jesus, equiparar Jesus à lei e aos profetas. Naquele momento a Bíblia diz que uma nuvem dos céus desceu, desapareceram Moisés e Elias, e somente o Pai falou através daquela nuvem: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele está querendo dizer, em outras palavras, que nós não devemos ouvir mais lei e profetas, mas Jesus. Ele é a palavra final de Deus. O Antigo Testamento, a lei, os profetas, os salmos precisam ser interpretados à luz do que Cristo ensinou. Todo o cristianismo, toda a nossa vida gira em torno de Cristo, porque a Bíblia diz que dele viemos, para ele vivemos e voltaremos para ele. Não é à toa que Deus falou pelos profetas, mas agora fala pelo seu Filho, nesses últimos dias. E veja bem, o Filho de Deus, de acordo com o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, ele se tornou o herdeiro de todas as coisas, diz a palavra de Deus. Jesus Cristo, além de ser o Filho de Deus, Filho eterno, não criado, mas um Filho autoexistente, pré-existente, eterno assim como seu Pai, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Com isso ele está querendo dizer que Jesus é o dono de tudo. Se Deus, o Pai, é o dono de tudo, o Filho herda tudo. Então Jesus Cristo, ele é o dono de tudo, ele é o herdeiro de tudo. Tudo é de Deus, tudo é de Cristo. Como diz lá no Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não há nada que não seja do Senhor, não há nada que ele não tenha herdado como filho. E para a alegria nossa, a Bíblia diz em Romanos 8,
a partir do versículo 16, 17, que nós somos com Cristo herdeiros e co-herdeiros. Nós somos agora, por recebermos Jesus, filhos de Deus. Todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, se tornou filho de Deus. E por sermos filhos espirituais adotados, nós também somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que tudo que é do Senhor é nosso também. Glória a Deus, porque tudo é nosso. Nós não devemos ficar brigando por ninharias desta terra, porque existe um céu de glória reservado para aqueles a quem amam o Senhor, para aqueles que são filhos do Senhor. E assim como Jesus é herdeiro, nós somos herdeiros com Ele. Glória a Deus por isso. Além de Ele ser o Filho divino de Deus, constituído herdeiro de todas as coisas, no final do versículo 2, o escritor aos Hebreus diz que Ele é o Criador do universo, e pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo, Ele é o Criador. Ele não é somente o dono de tudo, Ele criou. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a Bíblia diz. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Colossenses 1, a partir do versículo 15: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Paulo ensina aos Colossenses que Jesus, Ele é o Criador não somente das coisas visíveis, Ele é o Criador do mundo invisível. Ele é o Criador dos anjos, do arcanjo, dos serafins, dos querubins. Jesus é o Criador de todos os poderes celestiais. Jesus é o Criador de todo o universo, dos céus, da terra, do mar, dos oceanos, dos rios, do vento, das montanhas. Jesus é o Criador dos humanos. Tudo só existe por causa de Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz a Bíblia. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, sem Ele, nada do que existe, existiria. Tudo foi criado por intermédio dele, e se tudo foi criado por intermédio dele, ele é um ser pré-existente. Ele já existia antes de tudo ser criado, mostrando a sua divindade. Ele já existia antes do universo ser criado, para você entender de que, além de ser o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque somente um ser todo-poderoso poderia criar o vasto universo, esse imenso universo. As inumeráveis estrelas que nós vemos no planeta Terra, tanto o macro como o microcosmos, as coisas mais complexas da vida, foram criadas por Jesus. Ele é o Criador, Ele fez o universo. E diz a Bíblia que Ele criou do nada, pela palavra do seu poder. Lá em Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E pela sua palavra poderosa, Ele foi criando todas as coisas, dizendo: haja luz, e houve luz. Haja
os dois grandes luminares, um para governar a noite e outro para governar o dia, o sol e a lua, as estrelas. Ele fez separação da terra das águas. Ele criou todos os animais, criou todas as plantas, criou o primeiro homem, Adão, do pó da terra, e da costela de Adão ele formou a sua esposa, Eva. E a partir desse primeiro casal, ele multiplicou toda a nossa geração, até os nossos dias, os incontáveis seres humanos que já existiram e que ainda existem e que virão ainda à existência. Tudo teve a palavra de Deus por trás, tudo Jesus Cristo estava presente, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o Criador do universo. E além do mais, no versículo 3, o Filho que é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Glória tem a ver com peso, com brilho, com resplendor. Assim como o sol não vive sem o seu brilho, não há Deus sem o brilho da sua glória, que é Jesus. Diz João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E lá no versículo 14 de João 1 diz que o verbo, que é Jesus, a palavra, se fez carne, cheio de graça e de verdade. E João diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus, que é a junção, a unidade de todos os seus atributos, de todas as suas qualidades, de toda a sua perfeição, estava em Cristo Jesus. Ele é, diz a Bíblia, o resplendor da glória de Deus, o brilho da glória de Deus. Jesus Cristo é a glória de Deus na terra. E a palavra continua dizendo que além de Ele ser a glória de Deus, o resplendor da glória, Ele é, no versículo 3, a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que olhando para Jesus é a mesma coisa de nós estarmos olhando para Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Talvez você já ouviu falar que Jesus é apenas uma criação, uma criatura, mas isso é mentira também. Além de nós estamos vendo que Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas, é o herdeiro de tudo, o resplendor da glória de Deus, nós estamos aprendendo que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Paulo, nós vimos em Colossenses 1, 16, 17, 18 em diante, que Jesus é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem lá é o grego eigon, que quer dizer espelho. É como se quando Deus estivesse olhando no espelho, Ele observasse a face de Cristo. Cristo olhando no espelho, Ele observasse a face do Pai. Porque Jesus é o mesmo Deus, a expressão exata do ser de Deus. Olhar para Jesus é a mesma coisa de estar olhando para o Pai Celestial. Por isso que Ele disse em João 10,30: eu e o Pai somos um. Quando Filipe pediu para ele lhe revelar o Pai: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, lá em João 14. Jesus disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, quem me ver a mim, vê o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As obras que eu faço, essas manifestam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Quem me ver a mim, vê o Pai. Então olhar para o Filho é olhar para Deus, porque Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Não há um texto mais claro que mostra que Jesus é divino, que nos ensina que Jesus é Deus, semelhante ao Pai, igual ao Pai.
Filipenses capítulo 2 diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. Deus estava no Filho, ele se fez carne no seu Filho. Por isso que quem andava com Cristo estava andando com Deus, quem tocava em Jesus estava tocando no próprio Deus. Apesar dele ser 100% homem, ele era 100% Deus entre os homens. Ali estava a perfeição absoluta em pessoa, entre nós. O Verbo de Deus, o resplendor da glória de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o Filho de Deus, a expressão exata do seu ser, a expressão exata do seu ser, do ser real de Deus. Então Jesus, ele é idêntico ao Pai, sendo ele próprio totalmente Deus, em todos os atributos e habilidades. O Filho é exatamente igual ao Pai. Se o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, sabe de tudo. Se o Pai é onipresente, o Filho também agora é onipresente, presencia tudo. Se o Pai é onipotente, o Filho tem todo o poder nos céus e na terra. O Pai é eterno, o Filho é eterno também, não tem início nem fim. Eles são pré-existentes, são antes de todas as coisas. Nada do que existe existiria se não fosse pelo ato de antes. Por isso que a Bíblia mostra que Deus, ele é três pessoas, mas somente um Deus. Deus, ele se revelou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas não são três deuses. A Bíblia diz que só há um Deus. Só há um Deus que se revelou em três pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o Filho é um com o Pai. Ele é a expressão exata do seu ser. Além de ser o Filho divino, eterno, herdeiro de todas as coisas, o agente de toda a criação, o Criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, a expressão exata do seu ser. A Bíblia diz que ele sustenta, no versículo 3 ainda, todas as coisas pela palavra do seu poder, pela sua palavra poderosa. Ele não só criou e abandonou a sua criação, ele sustenta tudo. O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso que nós não morremos nem queimados, nem congelados, porque ele mantém equilíbrio no universo. Você já parou para pensar? As estrelas, tudo nos seus devidos lugares, o sol, a lua, o mar que tem o seu limite, os rios, os oceanos, as montanhas estão lá, que parecem inabaláveis. Todo o tempo, as estações, inverno, verão, outono, primavera. Quem é que controla tudo isso? Quem é que governa tudo isso? Quem é que mantém todo o equilíbrio do cosmos, no universo, se não o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E tudo isso ele faz pela palavra do seu poder, pela sua palavra poderosa. Assim como ele criou todas as coisas, dizendo: haja luz, haja os animais, haja as plantas, ele dá ordem na sua criação. Apenas uma palavra sua é suficiente para toda a sua criação lhe obedecer, permanecer inabalável. Por que que Isaías fala lá no capítulo 40 que ele chama todas as estrelas, conhece todas e chama todas pelo nome, nenhuma falta? Por quê? Porque ele é o Criador das estrelas, ele é o dono delas,
Ele é o sustentador delas. Por que que quando os discípulos estavam atormentados no barco, em pleno alto mar, e as ondas bravas vinham, os ventos fortes, querendo inundar aquele barco, Jesus se levantou e disse: vento se aquieta, mar se acalma, e o mar obedeceu, e o vento obedeceu. Por que que quando Deus libertou seu povo do Egito, eles estavam ali diante do mar vermelho, o exército de Faraó atrás, o mar fechado, Deus falou para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. E ele fez o mar se abrir. Por que que ele fez o rio Jordão se abrir? Por que que ele fez a jumenta falar para repreender o seu profeta Balaão? Por que que ele fez os leões ficarem mansos quando Daniel foi lançado na cova dos leões? Por que que ele entrou no fogo quando Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, foram lançados na fornalha e nem cheiro de fumaça ficou na roupa deles? Por que que quando Jonas, o profeta, foi lançado no mar, Deus providenciou um peixe para que ele não morresse afogado, e aquele peixe engoliu, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe? Por que que Jesus andou por sobre o mar? Por que que ele multiplicou pães e peixes? Por que que ele dava uma ordem e os demônios batiam em retirada? 6.000 demônios saíam de um ser humano atormentado. Por que que ele dava ordem às enfermidades, mandava as enfermidades sair, eles saíam? De longe ele curava as pessoas, dava ordem para os paralíticos e eles andavam. Por que que ele deu uma ordem para o morto Lázaro, que estava 4 dias no túmulo? Lázaro, vem para fora, e Lázaro saiu. Porque todas as coisas foram criadas por ele. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Aleluia, glória seja dada ao soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Filho eterno de Deus, herdeiro de todas as coisas, o resplendor da glória de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Glória seja dada a ele. Amém, meus irmãos? E diz a Bíblia que além dele sustentar também todas as coisas pela sua palavra poderosa, ele fez a purificação dos pecados, dos nossos pecados. Com isso nós aprendemos de que ele é o purificador dos nossos pecados. Ele é o Salvador, o único Salvador. Foi ele quem purificou os nossos pecados através do seu sacrifício na cruz, através da sua morte substituta na cruz. Jesus Cristo, ele morreu no nosso lugar, ele deu a sua vida na cruz, porque quando o ser humano pecou, desde Adão, desde Eva, que Deus tinha anunciado de que eles morreriam, e a morte entrou tanto física como espiritualmente. E se o ser humano morrer sem uma reconciliação com Deus, sem nascer de novo, sem se converter, ele morrerá eternamente, que a Bíblia chama o lugar que ele vai de inferno. Ele passará a sua eternidade, esse ser humano sem Cristo, longe de Deus, no inferno. Mas por misericórdia, por graça, por amor, Deus providenciou sacrifícios no Antigo Testamento de animais. Cordeiros eram mortos, carneiros, bois, rolinhos. Sacrifícios eram feitos perante o sumo sacerdote, perante o sacerdote que intercedia pelo povo, onde, para que o ser humano pecador não morresse, os animais eram mortos nos seus lugares. Só que aqueles sacrifícios do Velho Testamento eram provisórios, até a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou e fez o que nós não podíamos fazer, obediência completa, 100% de obediência, onde ele não pecou nem com sua boca, cumpriu toda a justiça, toda a lei,
chegou o dia de ele ser sacrificado, e ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele morreu de uma vez por todas. Ele fez um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, suficiente para salvar toda a humanidade. E através desse sacrifício, diz a palavra de Deus, foi que ele tirou os nossos pecados. Então todos os que hoje ouvem o seu evangelho, a mensagem de que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou e creem em arrependimento, recebe a remissão dos seus pecados, recebe a purificação dos seus pecados. Nós não precisamos mais morrer nos nossos pecados. Nós só seremos condenados se nós quisermos, porque você está aqui ouvindo a palavra que pode salvar a tua alma, a palavra que mostra que Cristo tirou os teus pecados na cruz, no seu corpo ele levou os nossos pecados, ele pagou o preço morrendo a nossa morte. Nós não podíamos pagar, fazer tão grande sacrifício para Deus, satisfazendo a sua justiça e aplacando a sua ira. Somente o Filho de Deus perfeito, santo, puro, justo e bom poderia fazer um sacrifício que agradasse o Pai, que acalmasse a sua ira, para que ela não fosse derramada sobre os humanos. Por que os anjos não podem ser salvos? Porque Jesus não se tornou anjos para morrer no lugar dos anjos. Jesus, ele se fez carne, Jesus se fez homem como eu e você, para nos substituir, para dar sua vida por nós. E ali na cruz ele recebeu toda a descarga da ira de Deus sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele levou sobre si os nossos pecados, para que ele se tornasse o purificador dos nossos pecados. Sendo assim, não importa quão sujo você esteja, a condição que você se encontre como pecador, você pode estar se considerando agora o pior dos piores pecadores. A sua consciência pode estar dolorosa. Quem sabe você não está com vergonha de quão grande pecador você é, e quão miserável pecador você é, com aquela sensação de culpa, de vergonha, de dor, de medo, com medo da morte, com medo de acertar as contas com Deus. Você não precisa ter medo, você não precisa mais ter vergonha, você não precisa mais sentir culpas, dor por causa dos seus pecados, porque Jesus Cristo já levou na cruz todos os meus e os seus pecados, e Ele se tornou o purificador, o nosso Salvador, e por intermédio dele você pode ser salvo, você pode ser perdoado completamente. Ele fez a purificação dos nossos pecados através do seu sacrifício na cruz, e de uma vez por todas, um sacrifício irrepetível, não irá mais se repetir. Jesus já morreu uma vez por todas, um sacrifício perfeito, eterno, suficiente para salvar toda a humanidade. O sangue dele pode nos purificar de todos os nossos pecados, como diz João na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, que se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! E depois que ele purificou os nossos pecados, ele se assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse assentar-se à direita da majestade nas alturas quer dizer que ele cumpriu tudo que ele tinha para fazer. Todo o tempo o sumo sacerdote trabalhava em pé. Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, fez o sacrifício perfeito de uma vez por todas e se assentou. Na cruz ele gritou: Tetelestai, está consumado, o preço está pago, vocês já estão quites com a lei de Deus. Eu já paguei o preço, eu já cumpri a lei, você não precisa pagar mais nada. E ele se assentou à direita da majestade nas alturas.
porque não resta mais nada para fazer. E a ideia de estar também à direita é que ele está na posição agora de suprema autoridade. Ele tem todo o poder, ele está na posição de soberania, de mediador, de único intercessor entre o Pai e nós. Não é à toa que ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, e a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos 4,12, Pedro falou: e nenhuma outra salvação, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo disse que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, ele intercede, ele media perante Deus. Ele está sentado à direita da majestade do Todo-Poderoso nas alturas, e de lá ele governa, ele domina os reis da terra, os governadores da terra, de lá ele comanda os anjos, os planetas, as suas criaturas nos céus e na terra. Tudo está debaixo da sua suprema autoridade. Ele tem toda a primazia, toda a supremacia, todo o controle, o domínio, a soberania, o poder, a glória a Ele é devida, porque Ele está acima de tudo e de todos, sentado em um alto e sublime trono, reinando em majestade, glória e poder, com suprema e absoluta autoridade, tanto nos céus como na terra, e eu acrescento, no inferno, porque quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Glória seja dada a Jesus Cristo, aleluia, glória seja dada a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bendito é o nome de Jesus, santo, santo, santo é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele está sentado à direita da majestade nas alturas. E eu finalizo essa palavra dizendo para os amados, no versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. A superioridade de Cristo, nós já falamos, é sobre tudo e sobre todos. Ele é superior porque Ele é o Filho de Deus, um com o Pai, mesma substância, mesma essência. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é a palavra final de Deus, o Amém, a revelação final. Ele é o Criador do universo, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é Deus em pessoa, Ele é o sustentador de todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele sustenta tudo que Ele criou, Ele mantém o equilíbrio no cosmos, Ele é o purificador dos nossos pecados. Foi Ele quem fez o sacrifício perfeito uma vez por todas, para nos salvar da condenação eterna. E é Ele quem está sentado à direita da majestade nas alturas, na posição de suprema autoridade, de soberania, de rei, de domínio, de poder, de glória, de suprema autoridade. Por isso, Ele é superior aos anjos, que eram tão estimados no judaísmo, tão exaltados na religião judaica. Mas Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a todos os profetas. Jesus é superior aos apóstolos. Jesus é superior aos faraós. Jesus é superior aos reis da Síria, ao rei da Grécia, ao rei da Babilônia, ao rei Herodes, a todos os Herodes que já existiram. Jesus é superior aos Domicianos. Jesus é superior aos presidentes da república, aos governadores dos estados. Jesus é superior aos ministros, às autoridades máximas de todos os países que existem.
Jesus é superior a Satanás, aos seus demônios. Jesus é superior aos anjos, aos querubins, aos serafins, aos arcanjos. Jesus não é superior apenas a essas criaturas que eu falei. A Bíblia diz que Ele tem um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar um amém aí, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tem um nome que é sobre todo outro nome. A sua superioridade, meus queridos, ela é incomparável. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, toda a autoridade. Por isso, rejeitar a sua palavra é decretar a sua sentença de morte, é decretar a sua condenação. Então, diante de uma palavra como essa, onde nós mostramos a superioridade do Filho de Deus, a sua divindade, o seu resplendor, a sua glória, a sua majestade, o que nos resta fazer, meus queridos? Adorá-lo de todo o nosso coração, nos curvar perante Ele em reverência e clamarmos como os serafins fazem 24 horas, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Toda a terra está cheia da sua glória, todo o céu está cheio da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Toda a terra e todo o céu está cheio da sua glória. Aleluia! Glória seja dada ao nosso bondoso, ao nosso glorioso, ao supremo, ao superior, ao soberano, Rei dos reis, que tem o poder eterno, que viverá e vive para todo o século, por todos os séculos, pelos séculos dos séculos, para todos sempre, reinando. E nós um dia, pela fé nele, viveremos com ele. Amém, meus irmãos? Então glorifique esse Senhor maravilhoso, adore e exalte a Ele, porque Ele merece. Ele é digno, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é imutável, Ele salva, Ele tem poder para salvar. Aleluia. O único que é digno receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés. Aleluia, glória a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti, a único que é digno, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Aleluia! Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifique a Ele, porque Ele é digno, Ele merece todo nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a adoração do nosso coração. Os anjos o adoram, e nós, como filhos dele, salvos pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua cruz, devemos também nos prostrar, reverenciando e adorando e amando. Quanto mais você conhecer Jesus, da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, da sua santidade, mais você desejará adorá-lo, mais você se sentirá feliz, alegre, animado, renovado, com vontade de servi-lo e de dar sua vida por amor e gratidão a Ele. Amém? Eu quero orar, por essa palavra, agradecido por todos vocês que estiveram na nossa companhia, por toda a Igreja Batista Manancial, por todos os irmãos de outros ministérios que têm acompanhado as nossas lives, que têm presenciado os cultos online, tanto domingo como quarta e 7 da noite, diariamente ali da nossa residência, pela página do Facebook Francisval Leal. Eu quero dizer para vocês que o meu canal já está criado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Eu vou adicionar todas essas mensagens, todas essas lives lá. Para quem não pôde acompanhar, está acompanhando pelo YouTube, e aí você pode estar compartilhando com seus familiares, com seus amigos. Como eu falei no início, não estou conseguindo ver nenhum comentário dos irmãos. Chegar em casa, depois eu vou curtir todos e orar por todos os pedidos que estão sendo feitos, e depois procurar ver com alguém esse problema, porque eu não sei se o problema é no celular ou se é de configuração do Facebook. Então quem puder me ajudar, conhecer alguém que entende, me ajude, para a gente poder acompanhar os comentários dos irmãos, as postagens de todos vocês ao vivo também. Então que Deus abençoe, meus queridos. Amanhã é segunda, se Deus nos permitir, estaremos trazendo mais uma mensagem ali do nosso lar, mais uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Quarta-feira estaremos de volta aqui no templo. Vamos continuar orando pelas nossas autoridades, pedindo a Deus que lhes conceda sabedoria,
para que a partir do dia 7 agora, quando se finaliza o próximo decreto, tenhamos uma posição que venha ser mais flexível com relação à nossa adoração, aos cultos públicos, e, se possível, em breve, para estarmos já começando a nos reunir, pelo menos de máscara, com álcool gel nas mãos, com certo distanciamento social, mas eu acredito que já dá para a gente começar a pensar em nos reunirmos publicamente. Mas para isso, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor dê sabedoria às autoridades competentes, porque já muitas cidades já estão começando a se unirem, Passagem de Franca mesmo, meu irmão, nunca deixou de fazer culto lá, sempre está tendo, lá com autorização do juiz, do prefeito da cidade, eles estão se reunindo, e fazem os cultos com máscaras, irmãos, com álcool gel, água e sabão, e todo mundo adorando a Deus ali, certo? Com certo distanciamento, sem toque, sem abraço, por conta da pandemia. Mas já é bom a gente começar a pensar nesta possibilidade e colocar diante de Deus, meus irmãos, para que aos poucos a gente comece a retornar e para que tudo volte à sua normalidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ore comigo nesse momento, vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, abençoando a tua igreja, abençoa, meu Deus, os enfermos que estão hospitalizados, aqueles entes queridos nossos que precisam ser salvos. Senhor, meu Deus, toque nos seus corações para que eles venham, meu Pai, abrir seus olhos espirituais e se converter ao Senhor. Que Jesus Cristo seja engrandecido, seja reverenciado e adorado em cada coração. Abençoa a tua igreja, que se reúne virtualmente, nos seus lares, suas casas, nos seus entes queridos, que essa palavra não volte vazia, mas que os frutos que são desejados pelo Senhor apareçam na vida de cada um. Abençoa nosso lar, nossa família, cuida de cada um de nós, nos protege, nos livra de todo mal, Senhor. Faz cessar essa pandemia, meu Deus, providencia uma vacina, faz com que, meu Deus, as autoridades competentes tenham sabedoria para administrar, meu Deus, o nosso estado, o nosso país, e que possamos ver dias melhores daqui para frente, sob o teu controle, porque sabemos que é o Senhor quem sustenta todas as coisas com a tua palavra poderosa. Se tudo o que está acontecendo, nós sabemos que é a permissão do Senhor, e é o Senhor quem vai, meu Deus, intervir, quem vai pôr um ponto final em tudo isso. Por isso que nós oramos, a ti clamamos, porque sabemos que só o Senhor é quem tem todo o poder nos céus e na terra, e é a ti que nós rogamos e te adoramos nesse momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Então Deus abençoe, amados, graça e paz mais uma vez da parte do Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, e que você tenha um restante de noite abençoado, durma na presença do Senhor, na paz do Senhor, e se Deus permitir, amanhã estaremos de volta, por volta das 10h30 da noite ali do nosso lar, da nossa residência. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo, essa mensagem, essa live, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Boa noite, um grande abraço e até amanhã em nome de Jesus. Glória a Deus.